Bom dia, vamos dar sequência à nossa aula. Hoje nós vamos começar um conteúdo, o qual servirá de suporte também para a terceira unidade, chamado regência nominal. Primeira coisa, é importante nós sabermos que não é finalmente uma função sintática, tá? Você não vai nomear uma palavra dentro da frase como regência nominal. A regência nominal é a relação das palavras dentro de uma frase. A relação delas de dependência. Como que eu devo encaixar essa palavra dentro da frase? E existem dois tipos de regência. Vamos partir do princípio. Regência é a relação sintática que se estabelece entre um termo regente e o termo regido. A regência pode ser verbal ou nominal. O que isso significa? Quando eu falo termo regente, é o termo que pede alguma coisa. É o termo que está acima. É o termo que precisa de alguma coisa. Ele precisa do resto da frase. Ele precisa de um complemento. O termo regido é o que vai completar o termo anterior. É o que vai dar sequência, é o que vai oferecer sentido àquele termo regente. Então, o termo regente é aquele que pede um complemento e o termo regido é aquele que completa esse complemento. E esse que pede o complemento, ele pode ser verbal, um verbo, ou ele pode ser um nome, que é a regência nominal. O que é um nome em língua portuguesa? Substantivos, adjetivos ou advérbios. Então, a regência é a relação de sentido entre um termo que é obrigatório ter complemento e esse termo que completa o sentido deste outro. Esse termo que é obrigatório ter um complemento é um termo regente. Esse termo que completa é o termo regido. Vamos aos exemplos. Primeira oração. Fiz uma referência a um escritor famoso. Aqui eu tenho dois trechos em destaque. Fiz uma referência. Observem o verbo. Fiz o quê? Uma referência. Quando eu pergunto o que para o verbo, qual o tipo de complemento eu tenho? Um objeto direto. Fiz uma referência. Só que esse próprio nome aqui, ele também vai exigir um complemento. Referência a quê? A um escritor famoso. Então, eu tenho uma obrigatoriedade em uma referência, porque ele completa o verbo, e eu tenho uma outra obrigatoriedade a um escritor famoso, porque ele completa um nome. Então, eu tenho uma referência, o objeto direto, e a um escritor famoso, o complemento nominal. Agora, observem, o objeto direto, ele não tem sentido completo. Se ele, nessa frase, ele completa o sentido de um verbo, mas ele não tem sentido completo, é porque ele pede algum termo. Quem pede algum complemento, quem pede alguma coisa para completar, é o termo regente. E quem completa essa coisa é o termo regido. Então, eu posso dizer que eu tenho um termo regente, uma referência a quê? A um escritor famoso. Então, o termo regido, que é aquele que completa, ele completa iniciando pela preposição a. Isso é a regência. É eu entender se o termo que pede complemento, que é o termo regente, para ele ser completado pelo termo regido, qual a preposição se encaixa entre o termo regente e o termo regido? Qual a preposição que dá essencialmente o sentido que você quer trazer para o texto?
Esse conteúdo é bem simples. O único problema dele é que nós falamos diferente do que escrevemos. Então, nós vamos aprender agora a forma correta de escrita, a língua seguindo a gramática normativa. Então, quem faz referência, eu não falo fiz referência ao escritor famoso. Poderia falar ao escritor famoso? Poderia, porque a preposição a continua a mesma. Eu poderia falar fiz referência de um escritor famoso? Não, porque quem faz referência a alguém. Essa preposição a que eu uso para pensamento, ela vai me ajudar a colocá-la dentro da frase. Então, aqui eu tenho um substantivo referência pedindo um complemento. Se o substantivo pede o complemento, eu tenho um exemplo de regência nominal. Mais 2 exemplos para analisarmos. Ela pensava no vento. Vamos lá. Eu tenho 2 palavras, 2 expressões destacadas. Pensa aí para mim quais são as funções sintáticas dessas expressões. Ela pensava. O verbo é pensava. Pensava em quê? Observem que para o meu pensamento, eu penso já com a preposição em. Ela pensava em quê? Em o vento. Quando eu junto o em mais o, transforma em no. Então, eu tenho um verbo, ela pensava. Qual é a transitividade deste verbo? Pensava em quê? No vento. Funções sintáticas, verbo transitivo indireto, no vento, objeto indireto, já que eu tenho uma preposição começando esse complemento. Ok, se o verbo pede o complemento, ele é o termo regente. Se no vento completa o verbo, ele vai ser o termo regido. Então, aqui eu tenho pensava, termo regente, no vento, o termo regido. Ele vai ser regido pela preposição em. Se o verbo é o termo regente, eu tenho um exemplo de regência verbal. Vamos ao terceiro exemplo. Sou favorável à greve. Aqui eu tenho o verbo sou. Qual o tipo de verbo? Qual a classificação deste verbo? Sou favorável. Eu sou favorável. Favorável está classificando alguém que está lá no sujeito. Quem é favorável? Eu. Então, ele classifica quem está lá no sujeito. Qual é essa função sintática? Quem é aquele que fica no lado do predicado, classificando a pessoa que está lá no sujeito? Só que quando eu falo sou favorável, a frase não fica completa. Aí, essa palavrinha favorável, ela ainda vai vai precisar de um novo complemento. Sou favorável a quê? A greve. Quando eu digo favorável, qual que é a função sintática dessa palavra favorável? Predicativo do sujeito. Favorável a quê? Observem que eu faço a pergunta a quê? Eu uso o a para pensar. E essa pergunta a quê? Eu não pergunto a um verbo dessa vez. Eu pergunto ao nome, que é favorável. Lembrando, substantivos, adjetivos e advérbios. Então, eu perguntei para um adjetivo. Eu tenho PS, predicativo do sujeito, e eu tenho o complemento nominal. Qual é o termo que pede complemento? Favorável. Favorável é um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, ou favorável é um verbo? Termo regente, favorável. Quem é o termo que completa? Qual é o termo regido? A greve.
Observe que começa com a preposição a. E aí, o termo regente é um nome, então eu tenho um caso de regência nominal. Na aula de hoje, nós vamos falar especificamente da regência nominal. Na semana que vem, nós vamos falar da regência verbal. Vamos lá? Regência nominal. Lembrando que esse material tem que ter no caderno, tá? Daqui a pouco vou listá-lo. Exceto os quadros de exemplificação. Mais à frente eu já falo com vocês. Regência nominal. Acontece quando o termo regente é um nome, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Aqui eu coloquei uma imagem para nós lembrarmos as 10 classes de palavras existentes. Verbo, interjeição, pronome, advérbio, artigo, adjetivo, preposição, numeral, conjunção, substantivo. Nós vamos usar agora quais? Substantivo, adjetivo e advérbio. Quando uma dessas 3 palavras inseridas na frase, quando elas pedem um complemento. Esse complemento ele é obrigatório. Lembra? Anotem aí se você não lembra. Tudo que é complemento é obrigatório. Tudo que é adjunto é termo facultativo. Então, se eles vão funcionar como complemento, eu preciso que eles sejam obrigatórios dentro da frase, tá? Se o substantivo, o adjetivo ou o advérbio pedir um complemento, ele precisa de uma regência, ele precisa desse complemento. E a relação entre essas 3 palavras e o seu complemento, se precisa ou não de preposição, isso é o estudo da regência. A partir de agora eu vou relembrar alguns pontos importantes. Quero isso no caderno também, por favor. Quais são as preposições? Se o estudo da regência nominal e da regência verbal é a relação entre o termo regente, o termo regido e a preposição que fica entre elas, nós vamos relembrar as preposições. A, ante, após, até com contra de. Desde, em, entre, para, perante, por. Sem, sob, sobre, traz. Não sei se você se lembra, mas tem uma musiquinha que nos fez memorizar mais fácil. A, ante, após, até com contra de. Desde, entre, para, perante, por. Sem, sob, sobre, sobre, traz. Essas preposições são essenciais, ou seja, qualquer lugar da frase que elas tiverem, elas são preposições. Cuidado com o a. O a pode funcionar como preposição, mas o a também pode ser artigo, tá? As preposições são aquelas que acompanham um verbo, são aquelas nas quais o verbo pede. Se eu estiver acompanhando apenas um substantivo, o a vai ser simplesmente um artigo, tá? Então, cuidado com o uso do a. Nem todas as vezes que você se deparar com o a, ele é uma preposição. E essas preposições, também elas vêm acompanhadas de alguma outra preposição, que vão formar agora as locuções prepositivas. Todas essas aí do quadro são preposições, locuções prepositivas. São preposições também. Então, abaixo de, a fim de, antes de, diante de, graças a, junto de encontro de, sob pena de, acima de, além de, depois de, em fase de, junto a, defronte de, a em frente de, a respeito de, acerca de, apesar de, ao invés de, em vez de, junto com, através de, em frente a, ao encontro de. Então, em quaisquer momentos que essas palavrinhas aparecerem, elas funcionam também como preposição. Elas são locuções. O que significa locução mesmo? 2 ou 3 palavras com sentido de uma. Então, nós temos as locuções prepositivas, as locuções verbais, as locuções conjuntivas, as locuções adjetivas, tá? Então, 2 palavrinhas com sentido de uma só são locuções. E essas funcionam sempre como locuções. É importante lembrar que aquelas locuções lá do comecinho, quando eu digo que são as locuções essenciais, elas podem se unir a outras palavras. E aí elas formam uma nova preposição. Eu vou voltar aqui. Essas são preposições essenciais, básicas.
Só que quando eu junto uma preposição básica com voltei sem querer, com um artigo, por exemplo, no caso o aqui, vai formar uma nova preposição, que é o caso do. Então, eu tenho de preposição. O artigo, eu formei do, também é preposição. Então, da, de, da, do, das, dos e o de são preposições. O de já é preposição nata, né? A preposição essencial. As demais nós chamamos de preposições criadas, que são que elas podem ser divididas de duas formas. Lembram? A preposição por parte de contração e a preposição por parte de combinação. Então, são as preposições criadas. Ó, de mais ele forma dele. Cuidado para não confundir o dele com pronome possessivo. De mais este forma deste. Aqui, em mais o, artigo o, vai formar uma nova preposição no. Cuidado para não formar emo, nem ema, não existe, tá? Outro lembrete. O nunca é preposição, o é artigo. O a, sim, tá? Aqui eu tenho outro exemplo. O a craseado é sempre preposição. O a sem crase você vai ficar na dúvida. Vai conferir se ele é artigo, se ele é preposição. Mas o a com crase, ele é sempre preposição. Então, essas preposições, essas combinações e essas contrações, você deve ter em mente para prosseguirmos no estudo de regência nominal e regência verbal. Aqui, a partir daqui você não precisa copiar mais. Esses quadros de regência nominal, vocês já os têm na apostila, no livro, então eu acredito que não precisa dessa cópia. Aqui são alguns substantivos, adjetivos e advérbios, os quais já são muito presentes no nosso dia a dia e que às vezes nós usamos de forma inadequada. É claro que nós não conseguiríamos nunca colocar em uma tabela todas as formas de regência que existem, porque algumas delas já são tão usuais para nós que você não fala eu tenho medo para casa, eu tenho medo de alguma coisa. Então, são reações que nem foram colocadas ou aqui ou nem na apostila, porque já são bem usuais. É como se não tivesse o plano B para errar. Outras, a gente já modifica essas palavras de forma inadequada em nosso dia a dia. Então, vamos lá. Quem tem admiração por alguém ou admiração a alguém. Parece estranho, eu tenho admiração a ele. Soa diferente porque não é tão usual, mas é uma forma correta, sim, de regência nominal. Eu tenho aversão, eu tenho repugnância para determinada coisa. Repugnância, eu tenho aversão à avaliação, eu tenho aversão por barata. Atentado, ele sofreu um atentado contra si. Ou houve um atentado a ele. Tá? Quem é bacharel em alguma coisa. Para quem não sabe, a palavra bacharel é quando você se forma para dar aula em algum conteúdo. Aquele tanque tem capacidade para 3 litros ou tem capacidade de 3 litros. Eu tenho devoção a Deus, para Deus, com Deus ou por Deus. São 4 formas corretas, tá? Ele é doutor em determinada área. Tenho uma dúvida acerca de determinado assunto. Pessoal, todos esses trechinhos em vermelho são preposições, mesmo que sejam contrações ou combinações, ou são locuções prepositivas, tá? Eu já coloquei esse quadro para diferenciar. E observem que são substantivos que pedem obrigatoriamente o complemento. Eu posso chegar e falar assim, eu tenho admiração. Admiração
Por quem? Admiração a quê que você admira? Então, são substantivos que, em sua essência, já são obrigatórios ter uma preposição, e essas são as preposições que podem ser usadas acerca deles, tá? Você não pode mudar as preposições que estão nesse quadro. O quadro do livro é diferente do quadro que eu coloquei aqui. Vai ficar a seu critério como avaliação. Eu não vou restringir o conteúdo apenas aos que estão lá, tá? Então, é importante vocês, até porque há nos exercícios alguns substantivos que não aparecem nos quadros. Então, pelo menos tenham isso em estudo. Eu tenho horror à barata. Tenho impaciência com determinado tipo de pessoa. Tenho medo de. Tenho obediência a meus pais. Obedeço a meus pais. Né? Ojeriza, tenho nojo por barata. Tenho ojeriza por barata, não de. Tá? Cuidado que é uma palavra pouco usada usualmente, porém, se usarmos, precisamos adequar a preposição. Proeminência sobre, ou tenho respeito a ele, tenho respeito para com ele, tenho respeito por ele ou tenho respeito com ele. Observem que a nossa lista de adjetivos ela é um pouco mais ampla, até porque nós usamos mais fácil, né? Prestem atenção que os adjetivos, em grande parte das vezes, tá? Na maioria das vezes, ele vai funcionar como predicativo do sujeito nas orações. Estou acessível a. Sinto-me acostumado a. Ok? Então, ele pode funcionar como predicativo do sujeito e isso vai acontecer muitas vezes. Então, quem está acessível a determinada coisa. Estou acostumado a fazer isso ou estou acostumada com determinada tarefa. Ele é agradável aos colegas, ele é agradável ao trabalho. Estou alheio a ou de. Quem está ansioso de fazer determinada coisa, está ansioso para terminar tal trabalho, estou ansioso por isso. Apto, quem está pronto, está apto a fazer alguma coisa ou está apto para fazer alguma coisa. Eu não vou ficar lendo para nós enxugarmos o tempo, que eu quero tirar as dúvidas, porque às vezes esse assunto ele é simples, porém ele é passível inteiramente de regras. Na regência verbal também nós temos muitas regras, tá? Então, nós vamos treinar um pouquinho a regência nominal para já partirmos para a regência verbal. E para encerrarmos, nós temos regência também nominal, partindo dos advérbios longe de e perto de. Longe de alguém, perto de alguma coisa. Os advérbios terminados em mente tendem a seguir o regime dos adjetivos, de que são formados paralelamente a, relativamente a. Então, aqui eu tenho, na terceira linha da tabela, paralelo, este objeto está paralelo àquele. Ou o objeto está paralelamente àquele. A regência é a mesma utilizada nas duas situações, tanto para adjetivos quanto para advérbios. Pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir uma conferência para que eu tire as dúvidas e nós vamos começar a trabalhar em cima dessas regrinhas para nós fixarmos, tá? A única situação passível de compreensão dessa matéria, infelizmente, são as regrinhas, é o treino, é fazer bastante exercício para começarmos a memorizá-los, ok? Então, abraço a vocês, até a próxima!